Olá, irmãs, a paz do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril, glória a Deus. Estamos terminando mais uma semana, vencendo uma semana, nossa primeira semana do propósito. Desejo que todas tenham um bom final de semana, que vocês aproveitem para caminhar, se possível, caminhar em família, com os filhos, um pouquinho que a gente for ali na esquina, ter esse momento de comunhão, apresentar esse propósito para os filhos. Eu acho que o Senhor vai estar abrindo caminhos para nos abençoar ainda mais. O texto de hoje é Lamentação 3:21. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Cada dia nós temos trazido um assunto para estar despertando em nós o desejo de transformação, de mudança. E o versículo de hoje é sobre isso, Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Uma das maiores batalhas de um cristão é alinhar a nossa mente com a palavra de Deus, com a vontade de Deus e começar a ter a mente de Cristo, E o Senhor estava colocando no meu coração que nós precisamos desenvolver o hábito de não só orar, porque muitas vezes a gente acha que é só oração no falar, Mas a gente tem que desenvolver o hábito de trazer à memória, fazer orações silenciosas, ter momentos com o Senhor, de lembrar até mesmo o Senhor algumas coisas. E então nós podemos trazer à memória do Senhor momentos maravilhosos que nós já vivemos com Ele. Isso é algo poderoso quando nós estamos sempre relembrando os momentos maravilhosos que Ele fez na nossa vida. Quando você foi tocado pelo Senhor, quando você foi cheio do Espírito Santo, quando você recebeu o primeiro toque, a primeira canção que te marcou, a primeira oração respondida, essas coisas elas têm que estar sempre diante de nós e nós colocarmos sempre diante de Deus. O segundo ponto de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Muitas vezes nós vivemos algumas lutas, alguns desafios, e no desespero da dificuldade, ao invés da gente aquietar nosso coração e começar a olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez, não, muitas vezes nós sentamos, choramos, lamentamos, murmuramos e acabamos até pecando com o nosso falar. Então, que a gente venha alinhar a nossa mente com a vontade do Senhor e a nossa boca com a nossa mente, que a nossa boca venha declarar os feitos e a grandeza do nosso Deus. Comece a lembrar, conversar com o Senhor mesmo como uma pessoa. Senhor, o Senhor lembra aquele dia que o Senhor me tocou? Isso já faz tanto tempo. Eu quero sentir de novo o teu toque, eu quero desfrutar de novo da tua presença. Ou se você nunca teve essa experiência, comece a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ter experiências contigo, Quando eu comecei o propósito aqui, eu indiquei, depois eu quero tirar foto e mostrar para vocês sobre o diário, Eu indiquei, escreva um diário. Se você olhar os profetas, o tempo todo o Senhor dizia para eles, escreve a visão, escreve isso, escreve aquilo, Daniel mesmo, eu amo o livro de Daniel. Daniel, quando ele estava terminando um propósito, ele fala, eu me levantei, escrevi a visão. Então, nós temos que aprender esse hábito de escrever, porque nós, como seres humanos, temos a memória muito curta das coisas que Deus faz. Às vezes a gente recebe aquela bênção que a gente clamou, que a gente pediu, que a gente chorou, que você achou que aquela luta nunca ia passar. A gente recebe uma grande vitória. Passa 2, 3 anos, é como se aquilo não fosse mais tão importante, não fez tanto efeito. Então, por isso, nós precisamos desse exercício diário, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Na hora de uma luta, na hora de uma dificuldade, não, meu Deus já fez milhões de coisas na minha vida e Ele vai fazer de novo no momento certo,
E aí aprender a ter esse hábito também de escrever. Você prepara um diário e você escreve sua caminhada com Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque você depois tem ali aonde recorrer e ver o que Deus falou. Em Daniel mesmo, lá fala assim, quando foi chegando o tempo de que estava acabando a escravidão ali do povo de Israel na mão de Nabucodonosor, na mão da Babilônia, ele falou: eu estava lendo nos escritos, eu achei nos escritos que já estava findando-se o tempo. Então, muitas vezes, se você tiver um caderno de oração, um diário, você vai estar relembrando ali várias coisas que eu já vivi, que eu olhava ali atrás e falava, gente, está escrito lá no meu caderno. Eu comecei esse hábito há uns anos atrás, uns quase 20 anos, e é maravilhoso, é maravilhoso. Você vai ver grandes coisas, você vai começar a escrever a sua história. Você já imaginou se os homens da Bíblia não tivessem escrito as coisas que Deus estava falando com eles, compartilhando com eles? Nós não teríamos isso hoje nas nossas mãos. Então, escreva, tenha esse hábito, né, de ter um, como que eu vou falar? Queria falar uma outra palavra que não fosse diário, mas que vai estar retratando, que vai estar lembrando, né? De repente você pode depois compartilhar com seus filhos, com seus netos, enfim. Outro versículo que eu quero deixar para fechar é Jó 5:9. Eu tenho orado esse versículo há uns 4 anos, 5 anos, e tem sido bênção demais. Esse versículo fala, ele faz coisas grandes, inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. Que nós venhamos aprender a discernir o tempo da nossa vida, o tempo que nós estamos vivendo e começar a desfrutar dele na caminhada, na jornada. Muitas vezes nós ficamos só presos aos acontecimentos, às dificuldades e esquecemos de desfrutar dele na jornada, que é o mais importante. O mais importante é todos os dias da nossa vida nós levantarmos, saber que nós estamos de pé porque temos um Deus que nos sustenta e ter intimidade com esse Deus. Dizer, Deus, o que é que o Senhor quer de mim nesta manhã? Papai, o que o Senhor quer comigo neste dia? E aí você desenvolver essa intimidade com o Senhor. Porque acordar de manhã, sair correndo para trabalhar, preocupado com o filho, preocupado com o marido, preocupado com casa, preocupado com o que vai comprar, com o que vai ganhar, com o que vai gastar, chega à noite, está exausta e dormir, que vida desgraçada seria essa? Essa que milhões e milhões e milhões de pessoas têm vivido, porque não têm desfrutado do Senhor. A Bíblia diz, Jesus disse, que tomai o fardo dele, que é suave e leve. O Senhor quer nos levar a vivermos verdades que está na palavra de Deus, verdades que às vezes a gente ouviu anos e anos, pastores pregando, missionário falando, né, na televisão, nos panfletos, e a gente não conhece aquilo como verdade. Não conhece como verdade porque nós não estamos parando para dedicar nossa vida ao Senhor. Então a mensagem de hoje é essa: trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E é dois pontos que eu quero deixar aqui: trazer à memória tudo que você viveu com o Senhor, as grandezas, as maravilhas, e trazer à memória o que ele fez. Porque o nosso pecado, o nosso erro, o nosso passado ruim, isso não precisa trazer à memória, isso aí é lançado no mar do esquecimento, né? Então, crie o hábito de pensar naquilo que vai te trazer esperança. Amém? Tenha um bom dia, um bom final de semana e que nós venhamos ouvir a voz de Deus para que esse grupo consiga cumprir o propósito que ele tem. Eu creio que até o final dos 40 dias vai ser grandes coisas que ele tem feito, a começar por mim que ele já tem feito, tá bom? Tenha um bom dia. Amém.